Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo esse podcast. Mais um podcast de Renato Sarai. E hoje eu estou com um amigo muito especial, que é meu parceiro Cristiano Brandão. Deixa eu logo adiantar que eu estou com um pouquinho de resfriado, estou com um pouquinho de tosse. Se eu tossir durante o podcast, vocês já vão me perdoando, tá certo? Mas, como eu dizia para vocês, ao meu lado nós temos Cristiano Brandão. Meu amigo, meu brother, é o cara que está por trás da organização do primeiro Business Jurídico Experiência. Ele que montou tudo com a gente aqui. E Cristiano Brandão, que é mentor, professor, estrategista de carreira e negócio, escritor, palestrante, eu vou falar, e dança bem lambada, porque lá atrás, no início da carreira dele, ele era professor de dança. Aliás, ele conheceu a esposa dele assim, depois ele quiser conta essa história. E aí, Cristiano, tudo bem, meu irmão? Cara, obrigado pelo convite, satisfação tá aqui. Pois é, essa história aí, acho que depois a gente conta ela, mas eu comecei a minha história como professor de educação física. E como professor de educação física, que foi minha primeira experiência, aí eu tive essa experiência aí, esse momento dançando, mas é engraçado porque a gente vai falar de performance, eu já vou começar assim, ó. Você começou falando que estava resfriado, mas não deixa de estar aqui gravando o podcast. Exatamente. Isso é performance. E Sem performance desculpa, sem né? desculpa, né? Sabe o que precisa fazer? Vai lá e faz. Exatamente. Então isso é performance, né? Se a gente vai falar de performance, de empreendedorismo, do que é que o advogado ou o empresário precisa fazer, a gente precisa já começar falando sobre isso. Exatamente. Um abraço aí também para minha madrinha, Sabrina Dourado, que é a esposa de Cristiano Brandão. E eu fiz essa brincadeira de lambada, porque ele foi era professor de educação física, dava aula de dança, e foi assim que ele conheceu Sabrina. Pois é, sem querer entregar a idade aqui, mas a gente tá falando de 97, 98. Mas eles hoje, até hoje, dançam. Se você for lá no Instagram deles, de vez em quando tem uma dancinha lá na sala do apartamento deles, né? Mas, gente, é isso mesmo. Nós vamos falar aqui. Eu queria abordar pelo menos 5 passos para um advogado se transformar, né, num empreendedor jurídico. O nosso evento, que Cristiano está à frente, é o mentor desse evento, que é o primeiro Business Jurídico Experiência, fala exatamente sobre isso, né, da necessidade do advogado se tornar mais que advogado, dele se transformar num empresário jurídico, num empreendedor jurídico. O que ele precisa fazer para alcançar, né, sentar em grandes mesas, ser oportunidade de negócio, para expandir a sua mente. Então é isso que nós vamos falar aqui, e nada melhor do que você estar com um especialista como mentor. Cristiano é um dos meus mentores aqui, né, e falar sobre esse tema. Irmão, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é a mentalidade. Não é verdade? Sim. Se o advogado não expandir a mente, se o advogado não tiver uma mentalidade de sucesso, dificilmente ele vai conseguir resultados diferentes. O que você fala sobre isso, irmão? Olha, esse é um ponto importantíssimo, porque a gente já parte do princípio que se você não acredita que você pode alcançar, ou se você não acredita que você é capaz de alcançar aquilo, você não vai alcançar. Então a mentalidade de sucesso, ela parte do ponto que, poxa, eu quero conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo, e você acredita naquilo que você está fazendo. A mentalidade de sucesso, principalmente para o empreendedor, ele não pode ter medo, ele tem que estar plano, ele tem que estar preparado, ele tem que estar respaldado. Para o que ele vai fazer? A mentalidade de sucesso para o advogado se tornar um empreendedor de sucesso, ele vai partir desse ponto. Ele precisa entender... quantos advogados já começam a carreira pensando, não, porque o mercado está saturado, porque quantos advogados formam a cada 6 meses? Esse pensamento já não vai levar ele muito longe. Mas se é aquele advogado que já começa a carreira pensando o que ele quer fazer, quantos clientes ele quer alcançar, o que ele pode fazer além dos processos jurídicos, o que ele pode fazer para expandir o negócio dele, um negócio como um todo. Quando a gente fala do escritório, ele precisa entender que ele é um empresário, é uma empresa. O que é que ele precisa fazer? Então, esse pensamento vai levar ele muito além do que simplesmente atender clientes e resolver processos. As pessoas pensam que mentalidade de sucesso quando eu tenho mentalidade de sucesso eu não vou ter problema. Tudo são flores. Não é isso. Os problemas vão continuar existindo. O problema não é o problema. O problema vai continuar existindo. Mas a forma como você enxerga esses problemas, a forma como você encara esses problemas é que vai ser determinante. Sim. Então, quando se fala ter mentalidade de sucesso, em verdade é isso, é você expandir a mente,
É você pensar como uma pessoa rica. É você pensar não só rica de dinheiro, é pensar como uma pessoa próspera. É ter pensamento positivo. Porque, por exemplo, mentalidade de sucesso, na minha visão, ela não está ligada só a dinheiro. Porque eu Sim. conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm mentalidade de sucesso. São pobres. Entendeu? Eu mesmo já ganhei muito dinheiro com o SES, né, com a minha empresa de cursos online, mas a minha mentalidade, eu confesso, a minha mentalidade era uma mentalidade pobre. Né? Eu ganhei muito dinheiro, mas eu podia ter expandido muito mais e perdi muito tempo numa zona de conforto perigosa. Isso é importantíssimo. E a gente começou falando de saber o que fazer, né? Você está resfriado, trazendo esse ponto de novo, mas a gente está aqui gravando. E você já fez reunião hoje de manhã e de tarde tem mais coisa para fazer que a gente estava conversando aqui no off. Então, a mentalidade de sucesso é você saber o que você quer alcançar e fazer o que precisa ser feito. Você poderia hoje, poxa, vamos remarcar o podcast? Vamos remarcar a reunião de tarde? Vamos, porque eu estou resfriado? Só que quando você tem a mentalidade de sucesso, mesmo com um problema, você vai encontrar a solução do que você precisa fazer para resolver aquele problema. Sim. Poxa, eu tenho condições ainda de ir? Eu consigo ir? Eu tenho alternativas? Consigo. Então eu vou fazer. E isso vai diferenciar o empresário, o advogado de sucesso dentro do mercado jurídico ou qualquer outro mercado dos empreendedores. E assim, com certeza, e a mentalidade de sucesso, ela está ligada também a você pagar o preço. Sim. Mentalidade de sucesso, muitas vezes, esse é um tema de uma das minhas palestras, é você fazer o que é necessário e não fazer o que você quer. Né? É necessário que eu esteja aqui hoje gravando podcast, não interessa se eu estou resfriado ou não. Né? Hoje mesmo eu fiz já audiência trabalhista, e eu vou ter uma audiência presencial, foi audiência de conciliação, a destruição vai ser marcada dia 10 de junho, Três Corações, Minas Gerais. Eu vou operar dia 31 de maio. Então, eu podia falar, não vou, não, Sim. mas eu sei que o cliente quer que eu esteja lá. Então eu vou de muleta. Sim. Mas eu vou para Minas Gerais no dia 10 de junho. Eu estarei lá em Três Corações participando da audiência de instrução presencialmente. Então, mentalidade de sucesso é isso: é você fazer o que é preciso, mesmo que você não goste. Agora, ainda em mentalidade de sucesso, às vezes você precisa, para você expandir a mente, você precisa mudar de ambiente. Sim. Não é? E eu queria que você acha sobre isso, que a necessidade muitas vezes de você mudar de ambiente, você sentar numa mesa em que você não seja a pessoa mais inteligente, ao contrário, que você seja a pessoa mais limitada. Como é que você vê essa questão da ambiência? Isso é fundamental. A ambiência, ela vai te moldar, a ambiência vai moldar os seus pensamentos e a ambiência vai mudar os seus comportamentos. Consequentemente, vão mudar seus resultados. Então, se você está num ambiente que as pessoas vão estar todos os dias reclamando da política, do mercado, do dólar, da inflação, que o mercado não está fácil, que é para matar um leão por dia. Amigo, o que é que vai acontecer? Você também vai estar com esses pensamentos. Fazendo um link com o primeiro ponto que a gente falou da mentalidade de sucesso, você nunca vai ter uma mentalidade de sucesso quando você anda com pessoas que têm esse tipo de pensamento. Sim. Então, se você anda com aquela pessoa que está falando com você sobre, poxa, empreender é bom demais, ter o seu negócio, ou abrir o seu escritório, ou fazer conexões, fazer palestras, cursos, o que eu posso fazer? Se você senta com pessoas que falam sobre isso, automaticamente você vai começar a olhar para isso de uma forma diferente. Agora, se você fala com as pessoas que, é importante, segurança, fazer um concurso público. Se você anda com essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, você também vai ter esse tipo de pensamento. É aquele ditado, né? Se você anda com 5 pessoas ricas, você será o sexto. Se você anda com 5 pessoas limitadas, você também será o sexto, com um pensamento limitado em relação àquilo. Até porque esses pensamentos e essas conversas, elas acabam virando suas próprias crenças, né? Inconscientemente, você acaba já se limitando em relação a dar aquele passo que você precisa avançar na sua carreira. Quando você fala isso, é claro que você não vai abandonar seus amigos antigos, a sua família, não é isso. Mas muitas vezes você precisa se afastar um pouco. Né? Se você quer chegar a determinado nível, você tem que andar com pessoas que já chegaram nesse nível. Sim. Né? Então, por exemplo, eu estava muito frustrado no Recife. Eu estava numa zona de conforto perigosa,
E eu queria ser o mais burro da mesa. Eu queria sentar na mesa em que eu fosse o menos inteligente. Eu queria voltar a estudar, eu queria voltar a aprender. Eu queria me desafiar, eu queria novos desafios. E lá no Recife, por mais que Recife tenha sido a cidade que me deu tudo, eu não estava mais conseguindo isso. Então eu precisava de um novo ambiente. E aí, né, depois até vi um vídeo de Pablo Marçal, ele dizendo dos 5 dedos, né? Um novo ambiente, novas pessoas, novas ideias, novos projetos e um novo resultado. Isso. E aí, era exatamente isso. Eu precisava de um novo ambiente. Eu precisava conhecer novas pessoas. Eu precisava me espelhar em pessoas que estão melhores do que eu, que estão acima de mim. E eu precisava ser mais burro da mesa. Por isso eu vim para Alphaville, por isso hoje eu sou mentorado de Tiago Brunet, né, Flávio Augusto, entre outros, porque eu precisava voltar a ser aluno. Eu precisava sair da zona de conforto. E às vezes, para você expandir a mente, às vezes não. Necessariamente você vai precisar mudar de ambiente. Você vai precisar voltar a ser aluno. Você vai precisar sair da zona de conforto. Você vai precisar se aproximar de pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Não é isso? E tem uma coisa, Renato, que as pessoas atrapalham quando a gente fala sobre isso, né? Você trouxe referências. Eu preciso ter uma referência, estar num ambiente com essas pessoas que têm a mentalidade que eu quero ter, que têm o resultado que eu quero ter, ou que elas já alcançaram, ou que elas sabem me ensinar a chegar naquele lugar, então eu tenho que estar nesse ambiente. Só que aí as pessoas erram, que as pessoas fazem assim, mas a gente não tem que se comparar. Presta atenção. Aqui a gente vai fazer uma comparação de referência. Exatamente. Não é uma comparação, por exemplo, você não vai querer ser igual ao Tiago Brunet. Você não vai querer ser igual ao Flávio Augusto. Mas eles sabem fazer o que você ainda está percorrendo dentro desse novo caminho. Exatamente. Então, a partir desse ponto, eu tenho que estar com essas pessoas. E não com a pessoa que nunca percorreu aquilo que eu estou querendo percorrer. Então, isso é a comparação. No esporte, a gente vê muito isso. Quando a gente fala de um esporte de alto rendimento, por exemplo, você vai para uma natação. Poxa, eu preciso ter a referência de quem faz 100 metros em... Vou falar qualquer tempo aqui, tá, gente? Eu não sei quanto é, mas 100 metros e 15 segundos para eu ter o meu planejamento que eu tenho que virar abaixo de 15 segundos para eu ganhar dele. Então, é uma referência que eu tenho que ter. É um ponto de referência para onde eu estou indo. Quem eu estou olhando? O que é que ele está fazendo? Quantas vezes ele treina por dia? Quantas vezes quanto ele trabalha por dia? Quantos clientes ele atende? Eu sabendo desse percurso, eu sei o que é que eu preciso fazer. Não tenha dúvida. E precisa. E assim, não é fácil você manter-se 100% com a mentalidade de sucesso. Você vai ter seus dias de dor. Você vai ter seus dias de angústia, de tristeza, de desânimo. Por isso que é importante você fazer parte de um ecossistema. Por isso que é importante você fazer parte de um grupo que vai lhe puxar. Sim. Então, quando a gente fala da imersão, né, do primeiro Business Jurídico Experiência, é exatamente isso. Às vezes a pessoa eu tive ontem conversando com um colega que deve vir para o evento. Falei, meu irmão, o que está faltando para você se inscrever no evento? Eu estou aqui, está numa cidade pequena, né, em Tocantins. Eu estou aqui, mas eu estou desanimado, estou sem ânimo. Eu falei, irmão, é o seguinte, esse evento é exatamente para você, que está desanimado, está sem ânimo. Você tem orado, você tem ido à igreja, você tem feito isso? Não tem feito. Então, cara, você está numa zona de conforto ruim. Então, você tem que se aproximar de pessoas que estão acima de você e que vão lhe motivar, que vão lhe incentivar, que vão lhe puxar para o sucesso. Sim. Então, às vezes as pessoas querem... E eles dizem, eu não tenho problema de dinheiro, não. Dinheiro eu tenho por aí. Outros até têm problema de dinheiro. E, às vezes, você entra nessa energia negativa e no local que você está, você não tem ninguém para lhe ajudar. Então, você precisa. Eu, hoje, estou lá no grupo com o Tiago Brunet, né? Eu sou mentorado lá do Mastermind, amo de paixão, lá tem outros colegas homens e mulheres de Deus maravilhosos, e pretendo continuar, porque ali é um grupo que me agrega, que me nutre. Toda vez que eu estou um pouco desanimado, vem e bota uma injeção e faz isso. Então a gente tem encontros bimestrais, Então, isso é importante, né, para você que porque é desafiador. O empresário é um solitário. O advogado também, muitas vezes, é um solitário. Então, ele precisa estar unido. Todo mundo precisa de um grupo, né? Agora, você tem que achar o seu grupo adequado. É o que Cristiano disse. Se você andar com as pessoas erradas,
você vai ser influenciado de forma errada. Você vai seguir o comportamento daquelas pessoas. Sim. Então, você tem que filtrar muito as pessoas com que você vai andar e vai se relacionar se você quer alcançar um objetivo. Não é isso? Não, meu irmão? perfeito. E unindo os dois pontos que nós já trouxemos aqui, né? Primeiro ponto, mentalidade de sucesso. Segundo ponto, a ambiência. Eu também me mudei há pouco tempo. A gente está morando aqui Se em você se Alphaville. mudou há pouco tempo, imagine eu, né, meu velho? Eu tenho 2 anos e 4 meses. Eu tenho quantos? 3 meses. 3 meses. Pouco tempo tenho eu. Você já é veterano aqui. Tenho 2 anos e 4 meses que eu mudei, eu sou de Salvador. E um dos motivos foi a ambiência. A ambiência que nós estávamos... Eu amo Salvador, eu tenho muitos amigos em Salvador, eu tenho clientes em Salvador, mas a ambiência lá, no dia a dia, é diferente. Já não suportava o que eu estava buscando. Na verdade, eu não suportava mais aquilo. No sentido de... Aqui nós temos eventos todo final de semana. Todo final de semana, se você quiser ir para evento, e eu trabalho com evento. A gente trabalha fazendo evento, a gente trabalha participando de evento, dando palestra, dando treinamento. Então, esse ambiente favorece muito mais para mim, para minha esposa e para minha empresa estar aqui do que eu estar mais distante. Então, o que foi que a gente fez? Tomamos uma decisão, mudamos para cá com empresa, com tudo, e graças a Deus tá crescendo, tá dando certo. Mas isso tudo por quê? Porque a gente precisou mudar o ambiente de onde a gente estava. Honrando sempre lá onde eu comecei. Eu comecei lá. Minha terra é lá. Meus primeiros clientes foram lá. Sim. Mas eu precisava estar em outro ambiente, em outro lugar, para que eu alcançasse os resultados que eu estava querendo e sonhando. Estar junto de pessoas que eu olho e faço, aquela pessoa tem e já alcançou o que eu quero alcançar. Tenho que estar perto deles. Então, isso faz a diferença. Tá num ambiente, tá numa imersão como essa, além de estar com Renato, que aqui dispensa o comentário, eu estou fazendo propaganda aqui, mas de verdade, porque isso aqui é a base de um evento como esse. Tudo que Renato já construiu no SES, na carreira dele, como palestrante, como professor, como advogado, como empresário. Aí você tem um Nelson Williams que vai abrir o evento, palestra de evento. Vários outros convidados, como Evandro Guedes. Então, assim, estar num ambiente como esse, você já tem as referências. Só que mais do que isso, você tem que pensar que todo mundo que está vindo para cá também está com o mesmo pensamento que você. Sim. Então, não são só os 7, 8 ou 9 palestrantes que vão estar no palco. São as 100, 130 pessoas que vão estar do seu lado. Então, é todo mundo com o mesmo pensamento de quem quer ser um grande empresário. E aí, isso te motiva. Isso faz com que você evolua. Aí, até já falando, vamos alterar aqui a nossa ordem. O fato de você estar com outras pessoas, com outros advogados que têm objetivos semelhantes ao seu, que estão num processo de expansão de mente, de mudança de mentalidade, né? É muito importante. Porque essas são as pessoas que você precisa andar. E ter conselheiros. Sim. E ter mentores que vão lhe puxar, que vão lhe ajudar, que vão buscar, vão trazer o atalho para você alcançar o sucesso, né? Então, e aí a gente já vai falar de network. A importância, né, do network, dos contatos, do relacionamento para você poder sentar em grandes mesas, para você poder realizar grandes negócios. Eu sempre falo, as pessoas ficam muito ligadas em processos, os advogados, muito ligados em processo. Gente, nem sempre o processo é bom, né? Não adianta você ter uma quantidade enorme de processos, mas não ter um resultado esperado. Por isso que eu tenho muito receio com a advocacia de massa, com quantidade de processos, porque aquilo é uma herança, é um espólio que pode ser um espólio bom, mas pode ser um espólio maldito, porque você tem que continuar acompanhando aqueles processos. Sim. Se você não souber cobrar direito, você tem lá um custo 2, 3, 4 anos sem receber nada, muita responsabilidade e às vezes o retorno não vale a pena. Então, eu gosto de uma advocacia que vai além dos processos. Se o advogado estiver no ambiente certo, estiver no local certo, ele vai conseguir sim. Ele vai conseguir sim alcançar grandes mesas e alcançar grandes negócios. E aí, a gente vai falar do network. Esse network, esse relacionamento é importante. Agora, não é fazer network por fazer network. Vou dar aqui meu cartão, vai... Não, cara, você tem que fazer network com pessoas que têm um poder de decisão, que sejam representantes de empresas, que você possa se aproximar, que você possa servir. Cris, dá uma palhinha sobre essa questão do network correto que
que não só um advogado, mas você que tem seu negócio deve fazer? Esse é um assunto, Renato, que assim, é impressionante como as pessoas desaprenderam a fazer network. As pessoas acham que fazer network é trocar cartão. Ou fazer network é tomar aquele cafezinho depois do almoço. Isso, no máximo que você vai conseguir é um monte de cartão no seu paletó, na sua carteira, e saber que aquele advogado, aquele empresário toma café sem açúcar. Mas, na verdade, você não vai conseguir efetivar nenhum negócio. Tem um ponto que eu gosto muito, tá? E aqui a gente pode até trazer que isso é bíblico. Primeiro, você vai plantar para depois você colher. Primeiro, você vai servir para depois você ser servido. Então, no network intencional e no network certo, você vai se conectar com pessoas que podem te ajudar, mas primeiro você tem que pensar como é que eu posso ajudar ela também. É ser interessante e não ser interesseiro. Exatamente. Exatamente isso. Então, network eficiente é quando você chega para a pessoa, você conhece a pessoa. Primeiro, você tem que aprender a se apresentar, você tem que aprender a falar o que você faz. Isso é muito importante. As pessoas não sabem fazer isso. Sim. As pessoas não... Vou trazer um exemplo qualquer aqui, até usando o advogado, tá? Então, a pessoa, no meio jurídico, os advogados vão saber. Mas imagina que você está conversando com um empreendedor. E aí o advogado vira e fala, não, porque eu tenho um escritório focado em advocacia, eu sou advogado previdenciário. Quem não sabe o dia a dia do advogado previdenciário, o que é que ele faz, quais são os benefícios, você não falou nada. Você não falou nada, você não explicou o que você faz realmente, como você pode atuar. E aqui a gente não está falando, dentro das normas da OAB, de você fazer propaganda sobre isso. Mas quando você está conversando e se apresentando para alguém numa mesa de network, você tem que se apresentar. E quando você faz isso, você faz para outra pessoa que está do seu lado. Poxa, como é que eu posso te ajudar com isso? Como você pode me ajudar? Como a gente pode fazer parcerias? Quem não gostaria de ter parcerias com o Renato? Quem não gostaria de ter parcerias com outro especialista? Uma coisa que você falou bem interessante, né? Eu nem me apresento como advogado. Sim. Eu me apresento como empresário jurídico. E assim, como você disse, servir. Servir é fundamental. A diferença entre ser interessante e interesseiro. Se apresente para servir. E você, como advogado, vai conseguir muito mais sucesso se você aprender a resolver problemas dos seus clientes. Então, você tem que gerar qual é o seu problema, qual é o problema que você tem. E esse negócio de eu só faço previdenciário, eu só faço família, eu só faço trabalhista, isso é uma furada, na minha visão. Você é um empresário jurídico, você está ali para resolver problemas. Agora, nem sempre você vai ser especialista para resolver aquele problema, mas um bom empresário jurídico vai ter boas parcerias. Por exemplo, se meu cliente está com um problema na área imobiliária, eu vou fazer. Sim. Não diretamente, mas eu tenho um parceiro que faz. E onde você conseguiu esse parceiro? Exatamente. Network. Se meu cliente tem um problema na área de família, eu já vou indicar a minha nora, que é uma das melhores advogadas da área de família, Carol Coutinho. Se ele tem um problema na área tributária, eu já tenho o meu parceiro. Então, é isso, você se apresentar como empresário jurídico, servir, a pessoa está com um problema, não, já quero honorário, nada disso. Não, como eu posso lhe ajudar? E às vezes você dá um conselho, por exemplo, às vezes eu estou num evento, ou na imersão, e alguém me procura, Renato, eu sou especialista na área trabalhista, é a minha formação, estou com esse problema, meu irmão, é isso aqui. Aí eu mando jurisprudência, mando para ele, está aqui, você precisa estar aqui. E não ofereço meu serviço. Sim. Mas, naturalmente, muitas vezes, Renato, eu queria fazer com você, me dê um orçamento, eu quero fechar com você. Você gera reciprocidade. Gera reciprocidade. Então, não se apresente como advogado. Engraçado até porque a questão de advogado hoje ele tem um tom pejorativo. Entendeu? Quer dizer, tem muita piada maldosa envolvendo advogado. Advogado é para tomar meu dinheiro, é para isso, é para aquilo. Então, eu me apresento como empreendedor jurídico. E aí, por isso que eu acho que a inteligência artificial ela não vai acabar nunca com a nossa profissão. Desde que você se especialize em resolver problemas. E aí, o que eu me destaco, eu acho, muito, quando vou para um cliente, primeiro eu quero conhecer o negócio dele todo. Eu vou para dentro, olha, eu sou advogado do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina e Juazeiro, na área de uva, na área de manga. Eu fui antes para lá. Visitei várias fazendas, entrevistei trabalhador, entrevistei empresário, ou seja, eu fui para dentro do negócio para conhecer. A partir dali, eu perguntei quais são as suas dificuldades. Eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo, né?
E aí, poxa, quais são suas dores? Eu Sim. identifiquei as dores e a partir dali eu vou buscando soluções. Então, você não pode ser só um advogado. Você tem que ser uma pessoa que entenda do negócio do cliente e que esteja ali para resolver o problema daquele cliente. E você só vai conseguir isso se você mergulhar no negócio. E aí eu vejo a galera presa em juridiquês. Presa em prazo, em recursos. Claro, isso tudo é importante. Mas não é. Não é Eu só tive isso. uma demanda agora de uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome, que é uma grande empresa multinacional, e tem advogados no Brasil todo. E estava com um problema grande e me procuraram, eu falei, eu resolvo. E a solução que eu dei não era uma solução jurídica, era uma solução política. Que envolvia negociação, que envolvia relacionamento, e eu resolvi o problema. Então é isso. Você, que é advogado, se transforme em empreendedor jurídico. Aprenda a servir e se qualifique para resolver problemas do seu cliente. Deixa eu contar uma história aqui, Renato, que tem muito a ver com isso que a gente está contando. Tanto de network, quanto de mentalidade de sucesso, quanto de ambiente. A gente comentou aqui no início, né? E eu trouxe rapidamente, minha primeira formação lá em 97 foi como professor de educação física. E quando eu comecei como professor de educação física, meu primeiro pensamento, inconsciente, tá? Eu só fui me tocar que eu fiz isso quando eu fui escrever meu livro. Eu parei e pensei assim, ó, quem está performando? Quem é o professor que se destaca aqui na região, fazendo o que eu quero fazer? E eu fui atrás desses caras. Eu fui na academia desses caras, pedi licença, me apresentei, disse que eu estava começando e que eu queria ver. Eu trabalhava principalmente com ginástica coletiva. Então eu ficava lá no fundo da sala com um caderno, anotando o que ele fazia. Ele chama os clientes, ele chama os alunos pelo nome. Ele não usa meu lindo, minha linda, minha querida. Ele chama pelo nome. Juro que eu anotei isso. Ele muda de roupa toda a aula. Ele tem, para essa época, para quem não é dessa época, mas nessa época, ele tem o CD pronto. Então ele não precisa ficar trocando de música. Ele já tinha o CD todo, a sequência toda da aula ali. Ele não precisava ficar mudando. E eu fui anotando isso. Cheguei nesses professores, me apresentei, mapeei isso, levei para dentro da academia que eu dava aula, comecei a ter resultados. E 2 anos depois, esses mesmos professores, eles trabalhavam para uma empresa, a Body Systems, e 2 anos depois eles me chamaram para ser treinador da Body System. Foi quando eu comecei a trabalhar com consultorias. E aí eu fui dar consultoria para as academias, treinamentos para os professores, e minha carreira vai seguindo e eu vou migrando, vindo para a parte de consultoria, de planejamento estratégico, por conta disso. Agora, por quê? O primeiro contato que eu tive com esses professores, o network que eu soube fazer com esses professores. Entendi. Então, cheguei lá, poxa, posso assistir sua aula? Pode. Aí fui lá e peguei tudo que ele fazia. Mas sabe o que foi que eu fiz também? Pô, você topa ir lá dar uma aula comigo? Se precisar que eu venha aqui, trazer alguma coisa aqui do que eu posso fazer para sua aula. E aí ele deu aula na academia comigo, a gente dividiu aula, eu dividi aula nas academias dele. Eles entravam de férias, eles me chamavam para substituir eles. E eu comecei a estar o quê? No ambiente de professores que tinham resultado. Sim. Então, é muito importante a gente saber fazer network. É da gente conhecer uma pessoa, saber com quem a gente está pedindo ajuda, conselho, dicas do que você quer fazer e estar no ambiente certo. Isso. E servir primeiro. Servir primeiro. Não queira levar vantagem. Aqui é Alphaville mesmo. Primeiro, sirva. Sim. Depois, não seja interessante, não seja Interesseiro. Sirva, ajude a pessoa. E aí, evidentemente, né, naturalmente, as coisas vão avançar. Gente, e network é fundamental. Por quê? Porque gente boa, tecnicamente, existe milhares. Então, existem milhares de pessoas tecnicamente preparadas. E, às vezes, eu vou dizer para você, né? E até a frase que Nelson também usa. Normalmente, não é o melhor que vai fazer sucesso. Normalmente, o mais visto ganha mais dinheiro, faz mais sucesso do que o melhor. Se é justo ou não, não importa, mas essa é a realidade. Então, você precisa ser visto, você precisa estar do lado de empresários, de empresas, de clientes, você precisa se relacionar. Claro que você também tem que ser bom tecnicamente, porque senão isso não vai se sustentar. Agora, apenas ser bom tecnicamente não é sinônimo de sucesso.
você precisa ter relacionamento, você precisa estar perto dos grandes empresários, de grandes clientes, de grandes oportunidades. E às vezes, é o que eu falo para o advogado, às vezes surge oportunidade para você nessas mesas que nem envolve um processo. Sim. Tá entendendo? Outro dia eu estava conversando com um amigo, que é do mesmo mastermind eu. Ele, olha, eu tô advogando, eu falando, tô advogando para o cliente tal. Você está advogando para o cliente tal? Eu estou vendendo um terreno para ele. Eita, será que você me ajuda e tudo? E se você me ajudar, eu lhe pago uma comissão. Veja, eu não sou corretor. Não é nem pela comissão. Mas eu não sou corretor, mas veja, eu sou o advogado deles. Então pode ser que faltava só um empurrãozinho para ajustar Uma isso. indicação. Uma indicação. E aí o que acontece? Olha aí, gente, o que pode acontecer em relação a isso? Dali surge um negócio. Sim. Né? E aí quando você tem relacionamento, gente, isso vale, quem ensina muito isso é o JJ. Isso vale muito dinheiro. Muito. Quando você tem relacionamentos, conhecimentos, você vai sentar em grandes mesas e pessoas vão te procurar para resolver o problema, porque você apresente outras pessoas. E muitas vezes você participa também daqueles negócios. Ou seja, existem muitas oportunidades que são decorrentes do seu relacionamento, do seu network. E você não pode ficar fora disso. E Renato, é engraçado, vou até te fazer uma pergunta agora, tá? A gente não combinou, né? Nada aqui. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Porque, assim, é importante você ter o conhecimento técnico. Eu sempre digo isso. Eu não duvido do conhecimento técnico de nenhum profissional. Só que o que é que normalmente a gente ouve nas empresas quando vai ter a demissão? Ah, eu contratei pelas competências e habilidades, mas demiti por conta do comportamento. Sim. Normalmente a gente ouve isso. E por que a gente não pega isso e coloca... O que é que eu preciso fazer, então? Eu preciso mudar meus comportamentos. Eu preciso mudar a forma que eu tô agindo, que eu tô falando, que eu tô... E qual é a pergunta que eu quero trazer para você? Porque as pessoas... Isso eu já ouvi muito, quero saber se você já não ouviu. Você sempre soube dar aula? Não. Ou foi uma competência ou habilidade que você desenvolveu? Não, quando eu passei no concurso público para procurador do trabalho em 2001, eu fui para o Recife e ali eu comecei a dar aula de direito do trabalho e processo de trabalho para a turma da OAB. Mas como foi sua primeira aula, sua primeira experiência? Não foi boa não. Você vai melhorando, você lógico. vai aprendendo. E claro, é sobre isso, é sobre a pessoa melhorar a comunicação, melhorar a oratória. Eu acho que a arte de ser professor, existe uma certa vocação. Tem Sim. pessoas que são mais vocacionadas para o magistério, outras menos. Mas eu acho que o magistério pode estar ao alcance de todas as pessoas. Eu nunca fui, por exemplo, eu sou talvez o autor, tenho 7 livros publicados, eu sou o autor talvez mais conhecido no Brasil de direito de trabalho, processo de trabalho. Mas eu nunca fui o melhor. Sim. Eu nunca fui o melhor. Mas eu sempre fui o que mais trabalhou. Entendeu? Eu sempre fui mais o que trabalhou. Então, o que faz mais sucesso não necessariamente é o melhor. E eu procurava aparecer, eu escrevi 7 livros, eu dava aula nos cursos online, eu dava aula nos cursos presenciais, eu dava palestra, eu dava isso, aquilo. Então, eu sempre fui um empreendedor jurídico. Que mesmo sem ser ainda advogado, eu tinha o Ministério Público, eu tinha as palestras, eu tinha os livros, eu tinha as aulas e depois eu tinha o SES, que se tornou o maior curso online do país. Então, tudo isso eu já empreendia na área jurídica. Olha quantas coisas, né? Sim. Eu sempre fui empreendedor jurídico. Aliás, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros empreendedores jurídicos no Brasil, porque desde 2009 eu estou lá em vários segmentos na área jurídica empreendendo. Então, eu tenho aí um histórico, né, muito grande. E pelo SES já passaram aí mais de 2 milhões de alunos. Uau. Eu acho que mais da metade dos advogados do Brasil foram os meus alunos. Ontem mesmo eu estive lá na OAB Barueri, fui lá conhecer o presidente, o José Almir, e tinham vários colegas advogados lá. Fui seu aluno. E aí eu não os conhecia porque era um curso online, mas eles já me conheciam e me reconheciam. E me valorizaram bastante lá. Fiquei muito feliz com isso. Então, assim, é o que eu digo. Se você pegar um jogador de futebol, às vezes os caras que vão ganhar mais dinheiro, fazer sucesso, nem são os melhores. Tem gente boa, talentosa, que não necessariamente vai fazer sucesso. Agora, se você quer sentar em grandes mesas, se você quer alcançar grandes resultados, você vai ter que ter relacionamento, você vai ter que ter contatos, você vai ter que fazer network com pessoas estratégicas, você vai ter que se relacionar. Tem uma frase que eu gosto, eu não sei de quem é a frase, a gente pode até, se quem estiver assistindo depois souber de quem é a frase, comenta pra gente
saber, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu gosto muito, que é: o dinheiro está na audiência. Sim. Então é isso que ele está trazendo. Às vezes não é o melhor. Uma vez não me lembro se foi o Joel que comentou sobre isso. Se eu botar um sanduíche fazer a propaganda da McDonald's aqui e botar um sanduíche gourmet, sem que você saiba qual é qual, você vai morder o da McDonald's, você vai reconhecer. Sim. Mas ele não é o mais gostoso. E o outro, que é delicioso, você não vai saber nem quem foi que fez. Aquilo ficou na minha cabeça. 2 hambúrgueres, alface, queijo, Molho molho especial, cebola, picles e um pão de gergelim. gergelim. Ficou na minha cabeça isso. Até Na hoje cabeça mesmo. de todo mundo. Eu já sei a Todo mundo que receita viu do- essa propaganda, que viveu essa propaganda, sabe disso. Não é o mais gostoso, É, mas é quem vende mais. exatamente. Então o dinheiro está na audiência, está em quem está conseguindo chamar a atenção no bom sentido para ser visto e ser reconhecido. E isso é importante. O cara que é mais visto faz mais sucesso, muitas vezes o cara que é melhor tecnicamente. E para isso, entramos no assunto de marketing. Sim. E aí eu vejo os nossos advogados, nossos colegas da área jurídica, muitos com medo, com vergonha de produzir conteúdo, não tendo constância nas redes sociais. Gente, isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Para onde eu vou, minha arma está apontada. Então, onde eu fui para o AB Barueri, tirei foto, mostrei. Hoje de manhã eu fiz audiência virtual. Já está no meu stories lá, a audiência que eu postei. Ou seja, você precisa aprender a se mostrar, a se divulgar, a divulgar o seu trabalho. E aí eu tenho uma grande dificuldade. Eu fui outro dia almoçar com vários advogados jovens e eles falavam assim, não, eu tenho vergonha. Gente jovem, eu tenho vergonha. Eu falei, olha, eu sempre tenho esse discurso, Cristiano. Ou você se torna um advogado sem vergonha, ou você vai trabalhar para um advogado sem vergonha. Não tem outra alternativa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa necessidade, dessa quase obrigatoriedade de você investir na profissionalização das suas redes sociais, de você investir em marketing efetivo, porque isso é dinheiro. Rede social para o advogado hoje é um negócio. Sim. O que você acha disso? Não, perfeito a colocação. E assim, quando a gente fala de marketing, a gente vai colocar um divisor, né? Nós temos 2 pontos para falar de marketing. Dentro da trajetória, como eu falei aqui para vocês, que eu fui fazendo essa parte de consultoria, entrando nas empresas, em 2009 eu senti a necessidade de entender mais sobre isso e foi a segunda faculdade que eu fiz, segunda especialização que eu fiz em marketing. Eu me formei em marketing em 2009. E naquela época, eu não tive nem a matéria marketing digital. Hoje em dia você tem um curso só de marketing digital. E quando você traz isso sobre essa necessidade do advogado, do empresário estar presente no mundo digital, isso não é mais uma necessidade. Sim. Isso é uma realidade. Você precisa estar lá. E aqui vai um ponto muito importante. Saber fazer marketing não é só postar. Sim, sim, sim. Saber fazer marketing não é sair postando de qualquer jeito ou sair colocando ali frases que você quer colocar na rede social. A rede social é uma ferramenta, é um meio. Só que o marketing parte do seu brand, o marketing parte da sua apresentação, o marketing parte do que você faz, da especialização que você tem daquele conteúdo, do problema que você sabe resolver e que as pessoas entendem que você sabe resolver aquele problema, para você se tornar um especialista. Então, isso aqui é o marketing. Aí, eu vou utilizar a rede social. A gente volta para o primeiro tópico. Mentalidade. Você não está conseguindo gravar vídeo, sabe por quê? Olha aqui para mim. Você não está conseguindo gravar vídeo, sabe por quê? Necessidade de aprovação, você não quer ser julgado. Sim. Isso é a sua mentalidade de aprovação. Tem que sair do armário, tem que sair do armário. Anda com uma pessoa que tem facilidade. Gente, vocês já viram. Renato me apresentou aqui. Sabrina tem 19 anos que dá aula. Renato, muito mais que isso. 20 anos. Muito mais também não precisa me ofender. 20 anos. Uns 20. 22. Um pouquinho mais. Tá bom. 2001, nós estamos em 2025, 24 anos. 24 anos, pronto. 24 anos dando aula. E dando aula, principalmente, no segmento online jurídico. Vocês já viram o que é essas pessoas gravando um vídeo no celular? A expressão que eu vou utilizar não leve para o pejorativo. Gente, é ridículo. Você pede para Sabrina gravar um vídeo, você pede para Renato gravar o vídeo, ele pega o celular e grava com uma facilidade imensa. Só que aí, sabe qual é o erro? O terceiro ponto que nós falamos.
Qual é o terceiro ponto? Você está se comparando. Quando você tem que ter a referência. Isso. Ah, eu não vou gravar vídeo porque eu não consigo gravar igual a Renato. Amigo, tem 24 anos que ele faz isso. Cada um tem seu tempo, né? Tem 24 anos que ele faz isso. Lembra quando eu perguntei como foi sua primeira aula? Não foi boa. Mas agora ele entra para dar uma aula, cara, é um show. Por quê? Tem 24 anos que ele faz isso. E aí você não sabe o que postar na rede social. Por quê? Porque você precisa se especializar nisso. Você precisa ter alguém que fale com você de marketing. Você precisa estar com pessoas que falem de marketing. Mas a OAB proíbe falar de marketing. Não, ela não proíbe, ela limita. Você pode fazer sabendo fazer da forma correta. Não, Cristiano, tem pessoas, tem advogados, colegas, que têm a rede social fechada. Rapaz, eu fico revoltado com isso. Outro dia até uma Como é que o advogada cliente vai te trabalha achar? comigo, que é minha parceira. Falei, que história é essa que teu Instagram tu tem que pedir autorização, solicitou? Irmão, eu fico revoltado com isso. Não pode ter rede social fechada. Ah, mas eu tenho vergonha. Tira a vergonha de lado. O que o cliente vai pensar? Deixa eu falar para vocês. Foca em mim aqui. O que o cliente vai pensar? O cliente é vaidoso. O cliente gosta de saber que o seu advogado ou que a sua advogada é autoridade em determinado assunto. Sim. E ele ainda vai usar isso com os amigos dele. Olha aqui, ó, meu advogado. Ó, Renato Saraiva. Ó, meu advogado é Renato Saraiva. Olha aqui como ele é bom nisso. Como ele é bom. Olha, é autor de 7 livros. Então, deixe de besteira. O cliente gosta de saber que o advogado dele é empreendedor jurídico, que é influência, que é autoridade no assunto. Isso é besteira. Pare de se preocupar com o cliente. E digo mais, você vai atrair muito mais clientes se você tiver uma rede social forte. Agora, claro, você precisa dominar o assunto, você precisa ser autoridade nisso, não é isso, Cristiano? Exatamente, exatamente. Eu tive uma cliente que ela é do segmento de investimentos. Ela tem um escritório de investimentos. O foco dela é grandes investimentos para grandes empresas. E foi muito engraçado, porque ela me procurou porque ela era completamente off. Ela não tinha nada no online. E ela era muito bem relacionada no offline. Ou seja, não quer dizer que o marketing dela era ruim, Sim. porque o off dela era muito bom. E nós temos exemplos, exemplo na advocacia assim também, certo? A gente tem o Nelson, que usa a rede de uma forma que é um advogado incrível, influencer. Muito influencer, né? E nós temos Eu sempre falo que tem 2 tipos de advogado. Um advogado influencer, que é o Nelson é um exemplo, e você tem um advogado de bastidor, mas que é águia. Por exemplo, eu tenho meu amigo pessoal Urbano Vitalino, que é um advogado espetacular, sabe fazer network como poucos, mas ele não gosta de se expor nas redes sociais. Mas o marketing dele é muito bom. É eficiente demais e ambos alcançam o mesmo resultado. Por isso que eu gosto dos dois. Eu gosto de ser advogado influencer, mas eu também gosto de atuar nos bastidores. Cada um tem, claro, evidentemente, o seu estilo, não é verdade? Por isso que eu falei, a gente tem que falar de marketing com 2 pontos. Você tem que entender o que é marketing. Então a sua comunicação, a sua vestimenta, no que você é bom, o que você resolve, onde você senta, com quem você anda. Isso aqui é marketing. Se você vai trabalhar no online, o que é que você está fazendo? Eu gosto de trazer, Renato, que o Instagram é nosso Media Kit. É nossa rede de apresentação. Sim. É onde você coloca o que você está fazendo para o seu cliente fazer aquilo que você acabou de comentar. Poxa, olha aqui, ó, meu advogado. Isso, olha onde ele está. Pô, olha, meu advogado foi num programa de TV. Meu advogado está sentado com o Thiago Brunet. Meu advogado faz parte da MLS, da maior rede de network de empresários. Então, é isso que você vai colocar dentro da tua rede social. Eu tive um exemplo bem interessante. Eu fiz uma imersão no final do ano passado, no Recife. E lá eu conheci o Abraão, que hoje é um querido amigo. E aí, quando eu comecei, ele entrou e tudo, sentou. Aí eu fiz uma pergunta. Quem aqui não tem Instagram? Ele foi a única pessoa que levantou a mão. Ele não tinha Instagram. Eu falei, meu irmão, é um cara novo, viu? Em que mundo você vive? Né? De onde você vem? Para onde você vai? O que você come? O que você veste? Comecei a fazer aquelas Globo Repórter. Globo Repórter. E aí eu falei assim, meu irmão, deixa eu fazer. Eu vou ter... Não, porque eu não acho que eu preciso de Instagram para arrumar cliente, fazer sucesso. Eu falei, tá, beleza, eu vou te convencer de outra maneira. Vamos lá. Você é um bom advogado? Ele sou excelente, ele é criminalista. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu defendo o cliente, eu vou no presídio, eu faço habeas corpus, eu faço... Você é muito bom, Renato? Eu sou muito bom. Beleza.
e dê 3 pessoas que não são tão boas quanto você, mas estão fazendo mais sucesso que você. Isso realmente me incomoda. Fulano, Beltrano, Ciclano, nem sabe muito, muitas vezes me pede ajuda, mas eles estão bombando nas redes sociais. E sabe de quem é a culpa, Abraão? Sua. Como você não toma o lugar que é seu, como aquele lugar, como essa cadeira está vazia, alguém vai sentar nessa cadeira. Uhum. Se essa cadeira está ocupada por uma pessoa que tem menos competência técnica, a culpa é sua, que deu espaço para ela. Aí ele falou assim para mim, eu nunca tinha pensado nisso. E a partir dali, Cristiano, no dia seguinte, o treinamento era de 2 dias, ele montou a rede social dele e hoje produz conteúdo aberto na rede social. E já disse, Renato, arrumei vários clientes com isso, estou adorando. Então é isso. Quando você, eu tenho vergonha, eu tinha timidez, eu não tenho... Você não investe nas suas redes sociais, o que vai acontecer? Uma outra pessoa vai ocupar o espaço. Sempre terá uma pessoa para ocupar o espaço vazio. Agora, essa pessoa é a mais qualificada? Não necessariamente é, mas ela vai fazer mais sucesso e você vai ficar chateado. Eu, por exemplo, né? Eu entrei numa zona de conforto com SES e tudo e deixei de lado uma situação que eu sempre fui mentor. Né? E aí outras pessoas, talvez menos qualificadas do que eu, começaram a fazer muito sucesso como mentor sem a minha trajetória, Sim. sem a minha história, sem a minha vida que foi envolvida. De que é a culpa? De que é a responsabilidade? Sua. Minha mesmo. E eu voltei, corrigi, saí da zona de conforto e aqui estou. E a gente vai ter o primeiro Business Jurídico Experiência que nós estamos animadíssimos com esse evento. Muita coisa que a gente está falando aqui, que nós estamos falando, Vai ser abordado. vai ser abordado. Por exemplo, um outro assunto que vai ser abordado é a questão, né, da sua imagem. Porque é bem interessante, porque antes de você falar, você é visto pelas pessoas. Sim. Olha que coisa interessante. Antes de você falar com um possível cliente, você é visto por esse cliente. Então, é importante o seu cabelo, é importante o óculos que você usa, é importante se você está bem, se você é homem, se, né, a sua barba está bem feita, a roupa que você está usando, o relógio que você está usando. Tudo isso vai transmitir, vai comunicar a sua imagem à autoridade. Vai comunicar positivamente ou negativamente. Vai depender de como você se porta. Por isso, eu vou pedir você falar sobre isso, Cristiano. A importância de você fazer um visagismo, a importância de você conhecer arquétipos, a importância de você conhecer paletas de cores, o poder que tem um bom relógio na hora de você influenciar pessoas e fechar um negócio. Como é que você vê isso em relação à formação da imagem para passar autoridade? Perfeito. E a gente pode utilizar o exemplo que você acabou de trazer. Quando você conversou com esse amigo no evento, o que aconteceu? Primeiro, ele escutou uma pessoa que tem mais experiência do que ele não saberia sobre isso, ele não ouviria essa reflexão que você trouxe, se ele não estivesse nesse ambiente. Então, a importância, de novo, dele estar no ambiente correto, tá? Mas, principalmente, ele te ouviu pelo teu nome, mas pelo que você estava representando ali para ele na hora. Eu tenho certeza que se você tivesse com uma roupa não tão arrumada, ele não teria levado aquilo tão a sério. Sim. Porque não seria... não daria liga o que você estaria falando para ele. Poxa, mas espera aí, você está falando para mim para eu ter rede social, mas a sua rede também não é... Não tem essas postagens, não tem essa divulgação. Você não se veste assim. Então, ele viu quem era você, ele analisou quem era você, e isso é inconscientemente, gente. Se eu tivesse vindo para cá com uma camisa polo, com uma calça jeans, com um tênis, a impressão que vocês teriam seria completamente outra. E não é que eu tenha que estar arrumado para me apresentar e colocar... Não. É você saber o ambiente certo e como você se comportar. É você saber que se você vai para uma audiência, você vai de paletó e gravata. Sim. Se você vai para uma reunião de negócios, você vai com um blazer, com um paletó e gravata. Você vai com a roupa mais arrumada, você vai com o seu melhor relógio, você vai com o seu melhor sapato. A mulher vai com a maquiagem certa. Lógico, tomando muito cuidado com o exagero. Sim. Tomando muito cuidado com o exagero, cuidado com a roupa muito apertada, muito decotada, o perfume muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado com o excesso. Mas isso vai comunicar a partir do momento que a pessoa começa a ver a sua chegada. Tem aquele ditado, né? A gente conhece no arriar das malas. Eu ouvia muito isso lá em Salvador. A gente conhece a pessoa pelo arriar das malas. Ou seja, quando você chegou, a pessoa já fez uma avaliação de quem é você. Ela olhou a roupa que você está vestido, como você cumprimentou as pessoas, se você cumprimentou as pessoas,
como você falou, se você foi educado, se você não foi educado. Isso é muito importante. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? O empresário, o advogado e o empresário, como que você está se vestindo? Às vezes a gente não dá tanta importância, né? Como você falou, fazer um visagismo, saber se a barba combina ou não combina, tomar cuidado com o cabelo. O homem tem que tomar cuidado com o cabelo, tem que tomar cuidado com a barba. É nossa maquiagem. O óculos que você usa, se combina com o teu rosto, se não combina. Quando você vai ver paleta de cores, para quem nunca viu sobre isso, qualquer cor dá, mas não é. É impressionante de quando você coloca uma camisa azul e quando você coloca uma camisa, sei lá, amarela. É diferente como as pessoas te olham quando você tá com aquela paleta de cores. Então, como é que você pode usar isso a seu favor? Se você vai para uma reunião mais séria e você coloca, trazendo aqui um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que isso seja padrão e sirva para todo mundo. Mas se você coloca uma roupa mais escura, você não está querendo chamar a atenção com o seu vestimento. Sim. Então, tudo isso a gente precisa analisar. A gente precisa aprender e colocar em prática. E quando a gente faz isso com intenção, sabendo o que a gente está fazendo, sendo mentorado por pessoas que já fazem isso, você é muito mais assertivo. Quando eu disse para você, né, que eu ganhei muito dinheiro, mas a minha mentalidade ainda era uma mentalidade de pobre, eu não consegui enxergar isso. Sim. Eu não consegui enxergar a importância de uma boa imagem, eu não consegui enxergar a importância de estar usando um bom relógio, uma boa roupa. E eu fui amadurecendo em relação a isso. E desde que eu resolvi vir para Alphaville, isso ficou muito mais forte em mim. Se vocês olharem, o Renato está na minha rede social, está no meu Instagram, de novembro, dezembro, eu era bem mais gordo, eu pintava o cabelo. Então você vai ver que houve uma revolução na minha aparência pessoal. Então eu deixei de pintar o cabelo, deixei a barba crescer, mudei o óculos, mudei a minha roupa, o estilo de roupa, eu fiz a paleta de cores, então eu só uso roupas hoje que tem a ver com a minha paleta de cores, fiz o visagismo, né? Fiz a parte de arquétipo, né? E estou investindo nisso. Por quê? Porque se você quer sentar em grandes mesas, pode ter certeza que antes de você falar qualquer coisa, o empresário, ele vai olhar qual é o relógio que ele está usando, qual é o tipo de roupa que ele está, se ele está com o cabelo bem feito, se ele está com a unha cortada. Sim. Né? Por exemplo, ontem mesmo, até uma coisa interessante, que tem muito homem, só não quer, né? Eu tiro, inclusive, os pelos do nariz. Sim. Com cera quente. Não é agradável não, viu, gente? Mete um canudo na tua coisa, puxa. Mas por quê? Porque quando eu fiz visagismo, eu falei, olha, você não pode ter uma imagem que o empresário está olhando para você e está vendo o cabelo sair do seu nariz, cara. Isso revela desleixo. Uhum. Então, se você é desleixado com a sua própria imagem, como é que você vai ser com meus negócios? Perfeito. Com os meus processos? Então, isso faz parte, né? Antes dele falar com você, ele está lhe vendo. Então, é importante você cuidar da sua imagem como um todo. Relógio. Eu tinha, desde que saiu o celular, eu nunca liguei muito para relógio, né? E aí a Milka, que nos assessora aí nessa parte, ela disse, mas eu falei, Milka, agora para ver hora, agora eu vejo no celular. Ela falou, relógio não é para ver hora, porque você vê hora até no micro-ondas. Uhum. Relógio não é para ver hora. Relógio mostra... É um acessório, ela né? é um acessório e ela te dá acesso a determinadas coisas. Então você precisa estar um bom relógio, estar usando um bom terno, uma boa roupa. Então, isso tudo faz parte de um processo, de uma construção de uma imagem que vai lhe dar um posicionamento. Perfeito. De acordo com esse posicionamento, você vai conseguir alcançar grandes mesas, não é isso? Perfeito, porque imagina, hoje você sentar com o próprio Nelson. Sim. Então, o acesso que Nelson tem para ele levar você para algum lugar, para alguma mesa, para alguma reunião, você tem que estar, no mínimo, no mesmo nível. Exatamente. E a gente está falando de comportamento, de apresentação, de como você vai chegar, de como você vai se vestir. Imagina se Nelson marca uma reunião com você e você vai com um paletó maior do que aquele paletó dos Trapalhões, do Didi, com a ombreira maior do que o ombro, com a calça folgada, com a bainha caindo, você pisando. Então, isso é muito importante. Por muito tempo, na verdade, acho que os homens... as mulheres sempre se cuidaram mais em relação a isso, né? A roupa mais alinhada, a maquiagem mais bem feita, porque até um pouco isso do feminino, isso. E os homens levaram um tempo para entender isso. E a gente não tá falando aqui para você ir para o extremo
do cuidado. Não precisa tudo isso. Se você faz, tá tudo ótimo. Certo. Mas é autocuidado. É você olhar pra você, como você falou, poxa, eu tava acima do peso, e eu agora tô tomando cuidado com isso. Foram 16 quilos, pô. Porque assim, como é que eu vou ser mentor das pessoas se eu não consigo? Tô falando de mim. Se eu não consigo controlar o meu próprio peso. Se eu não consigo, né, Cuidar da tua saúde, cuidar de da minha você. própria saúde, da minha própria imagem. Como eu vou falar para você cuidar da sua imagem se eu não estou cuidando da minha? Sim. Né? Eu, quando fui lá atrás, quando eu fiz redução de estômago, eu fui numa nutricionista. Gente, não é brincadeira, não. A mulher tinha mais de 100 quilos. Eu não acreditei nela. Eu, com todo respeito, assim, eu não tenho nada contra, mas, se, por exemplo, se eu vejo um personal gordo, como é que eu vou confiar nele? Se ele não consegue, ele mesmo tá magro, como é que ele vai me falar, me estimular para ser magro? Sim. Então, é isso. A sua imagem vai trazer credibilidade ou não. Sim. A sua imagem pode vender positivamente ou negativamente. Aí a gente vai voltar no outro ponto, tá? Aí vai um ponto que você cardiologista trouxe. que fuma. Que Meu irmão, fuma. como é que você fala para eu parar de fumar e diz que faz mal à saúde e você não consegue se controlar? Que Não. moral você tem para falar de mim? Então, é isso, é a atitude. Pois é, pois é. E aí, voltando no ponto que você trouxe, por exemplo, do marketing das redes sociais. E aí vem um ponto que as pessoas não... Ah, eu não quero aparecer, eu não sei gravar vídeo. Mas por quê? Ou você tá no excesso de achando que você precisa estar perfeito, precisa ter a câmera perfeita, ter o telão de LED. Arrogância. Exatamente. Ou você tá aparecendo, poxa, sem estar arrumado, sem estar arrumada, de qualquer jeito. Lembra que a gente comentou aqui? Sim. Qual é a intenção da rede social? É do teu cliente te ver e te admirar. É do teu cliente saber que você senta nessas mesas. Se é um Media Kit, como você tem que aparecer? Impecável. Exatamente. Se você quer que o seu cliente te mostre... Eu estava contando a história daquela minha cliente, e só para finalizar ela, que eu até falei, ela era muito boa no offline. Beleza. Sabe o que foi que aconteceu? Um cliente ligou para ela e fez assim, ó... e quase que eu falo o nome dela aqui, mas não tem problema não. Virou assim e fez assim, Carol, me passa seu YouTube, que eu tô querendo mostrar seu conteúdo, quem é você, para um grande amigo meu que é empresário, e eu não tô achando seu YouTube. Ela não tinha YouTube. Caramba. Ela não tinha YouTube. Então ela, Cris, o que é que eu faço? Eu fiz, a gente vai gravar agora um vídeo e vai mandar. E a gente vai marcar uma reunião para você fazer e depois a gente foi construindo isso para ela. Mas ela não podia mandar qualquer vídeo de qualquer jeito. Sim. Porque se ela manda qualquer vídeo de qualquer jeito, o cliente não ia se impactar como o cliente dela que conhece ela no off Sabe que ela é sabe que ela é boa. Então a gente teve que preparar, por isso que você tem que profissionalizar o que você vai entregar. Estar com as pessoas com que você consegue ter a referência de quem já fez isso, de quem já gravou, de quem sabe palestrar, de quem sabe fazer uma apresentação bacana, com quem já alcançou o que você quer alcançar. Isso é muito importante. Isso tem a ver com imagem, com brand, com marketing, com resultado. Perfeito. Estamos caminhando já para o final do nosso podcast. Gente, falando tantas coisas importantes, né? Falamos de mentalidade de sucesso, de expansão de mente, falamos de network eficiente, falamos de marketing, né? Falamos da questão da imagem pessoal, né? Você criar sua própria marca e autoridade. Caramba, falamos de muita coisa. E tudo isso foi só uma palhinha do que vai acontecer no primeiro Business Jurídico Experiência, que vai ser aqui em Alphaville, presencialmente nos dias 24 e 25 de maio. Inclusive, a palestra de abertura será com meu amigo, Dr. Nelson Williams. Cristiano vai estar presente, vai estar comandando lá junto comigo isso, e vai ser um sucesso. Cris, uma palavra final aí para os advogados que estão se tornando empresários jurídicos. Olha, uma palavra final que eu trago para vocês é uma frase que para mim faz total sentido, que eu acredito muito, tá? Direção é mais importante do que velocidade. Perfeito. Então você tem que saber para onde você está indo. Não se preocupa com a velocidade, só se preocupa se o caminho está certo. E o caminho para isso é estar com quem já alcançou. É isso. É o famoso contágio social positivo. Exatamente. Gente, eu queria agradecer a Cristiano Brandão. Obrigado, meu irmão, amigo. Foi um prazer fazer esse podcast com você. E, galera, tá aí mais uma edição do podcast Renato Saraiva. Você que é advogado, que quer realmente expandir sua mente, que quer realmente
né, se tornar um empresário jurídico, que quer sentar em grandes mesas, que enxerga que a advocacia não é só processo, que existe uma advocacia fora dos processos, que tem negócios e oportunidades, mas que você precisa expandir sua mente para isso. Está aí o convite para você participar do Business Jurídico Experiência aqui em Alphaville, presencialmente, nos dias 24 e 25 de maio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.